Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, vem comigo. Hoje o Estudando com o Professor Tigman vai valer a pena. Vamos discutir um assunto legal, essa história de variar ou não variar exercícios. Desta vez aplicada especificamente à hipertrofia. E eu vou te dizer o seguinte, ó, eu por enquanto vou encerrar o assunto por aí, eu já falei várias vezes, eu vou te trazer a minha opinião no final do artigo aqui, e aí tu vê o que tu acha disso, o que tu não acha, tá bom? Então, olha só, gente, um artigo muito bacana, tá? Olha só, um artigo de um grupo brasileiro, Londrina, Curitiba e João Pessoa, muito bacana, uma galera aí que volta e meia está pesquisando numa revista bem importante, tá? Então, um artigo que vale a pena. E assim, 2021 não é mais tão novinho assim, mas um artigo interessante. Então, olha só, vou lendo aqui meu artigo, trazendo aqui as informações para ti, tu vai me acompanhando, né? A gente sabe que o treinamento de força depende de várias variáveis, né? Séries, repetições, carga, amplitude, um monte de coisa. E a gente sabe que a variação de exercícios, trocar de exercícios, pode ser uma estratégia interessante para potencializar isso. Essa é a dúvida que está no ar. Também o músculo nosso, ele é um músculo que não cresce ao longo desse músculo, ele não cresce de forma uniforme. Você não vai aumentar exatamente a mesma quantidade, às vezes o aumento é maior numa região do que outra. E a gente ainda está bastante, poucos estudos avaliaram esse músculo em vários lugares. Normalmente, quando você faz um estudo com hipertrofia e avalia a espessura muscular, que é a principal estratégia de medida, essa galera normalmente mede um lugar no meio do músculo, né? No máximo 2 lugares, né? Claro que, por exemplo, pega o quadríceps, eles medem o reto femoral, medem o vasto lateral, várias porções. Agora, naquela porção se mede normalmente um lugar. Então, agora está começando a aparecer alguns estudos, e aí que é importante se diga, né? Recentemente está começando a medir o músculo em vários pontos para ver se ele tem diferença no comportamento conforme a variável que é estudada. Neste caso aqui, a variável é exercício, né? Trocar ou não. Porque a gente sabe que a ativação muscular ela é diferente no transcorrer desse músculo, né? Então, nós temos várias. Por exemplo, os autores aqui citam alguns estudos. Na cadeira extensora, 2 estudos reportam que o reto femoral e o vasto lateral, eles aumentaram mais na região distal do que na região proximal. Né? Da mesma forma que no agachamento, a região distal e medial teve um maior incremento do vasto medial comparado à região proximal. Então, alguns estudos já nos dão um direcionamento dizendo, olha, a hipertrofia não acontece igual. Então, o grande lance passa por aquela dúvida assim, cara, eu quero hipertrofiar este lugarzinho do meu músculo, dá ou não dá? Esta é a questão. E aqui a questão é, e se eu usar exercícios diferentes, será que eu potencializo isso? Né? Porque se acredita assim, tanto na ativação, que é diferente, tanto nos ângulos, durante o percurso de um movimento, o nível de força que você faz vai mudando, porque você muda o torque que você tem, o braço de alavanca vai mudando. Além disso, o comprimento do muscular. Então, tem exercícios em que o músculo fica mais estirado, tem exercícios em que o músculo está mais encurtado. Então, todas essas diferenças entre os exercícios podem, obviamente, gerar diferenças na carga que é aplicada e, consequentemente, acredita-se na hipertrofia. Entendido isso, como é que foi feito o estudo? De forma bem breve. Homens não treinados, já treinaram uma vez, mas ficaram um tempo sem treinar, homens não treinados, 18 a 35 anos, 2 grupos de 11. 11 homens treinaram com os mesmos exercícios, 11 homens treinaram com exercícios variados segunda, quarta e sexta, eu já vou te mostrar. 9 semanas de treinamento, 3 vezes por semana. Tá? Se mediu a espessura muscular da coxa anterior, que era o reto femoral e o intermédio, e na coxa lateral, que era o vasto lateral e o intermédio, e o bíceps e o tríceps. Cada um deles foi avaliado em 3 porções diferentes. No meio e mais 2 porções, uma para cima e uma para baixo no membro inferior, e no membro superior era uma no meio e mais 2 para baixo. Ok? O que mais eu tenho para te dizer? O treinamento, né? O treinamento consistiu em realizar 3 séries de 8 a 12 repetições, 90 a 120 segundos de intervalo, 1 segundo na concêntrica, 2 na excêntrica, e as cargas foram ajustadas sempre que o cara alcançasse as 12 repetições máximas
e aí a carga era aumentada, né? Traz os percentuais. Foi feita uma avaliação de alimentação pré e pós, para garantir que todos estavam comendo de forma semelhante entre os grupos e também durante o passar do tempo. Deixa eu te trazer a minha tela aqui e eu vou te mostrar os exercícios. Então, olha só, o grupo que não variou, né, ele realizou segunda, quarta e sexta os mesmos exercícios. Supino, puxada pela frente, rosca bíceps, tríceps extensão, que deve ser na polia, leg press e mesa flexora para os posteriores. Esses mesmos 6 exercícios foram segunda, quarta e sexta. Já o grupo que variou fazia uma sequência de exercícios, essa mesma sequência que a gente viu agora na segunda, só que ele trocava exercícios na quarta e na sexta. Então, por exemplo, supino num dia, supino inclinado num, supino declinado no outro. Puxada pela frente, puxada por trás, puxada fechada, supinada na sexta-feira. Rosca bíceps, bíceps Scott e bíceps inclinado, né? Bota no banquinho para trás e faz com um ombro mais estendido. Tríceps na polia, tríceps por trás da cabeça na polia, e tríceps com um movimento de extensão com o corpo na horizontal. Né? Eu chamo de coice de tríceps, aí varia como é que se chama. Membro inferior, leg press num dia, meio agachamento no outro e o agachamento rack na outra. E mesa flexora, na outra, flexora de joelhos sentado e flexor de joelhos unilaterais. Certo? Então, estes foram os exercícios selecionados. Galera, então é o seguinte, ó, agora vamos para os resultados, tá? Não foram encontradas diferenças na espessura muscular no começo do treinamento, né? Os grupos estavam iguais, a dieta manteve-se ok, e aí vamos para o resultado principal. Eu vou te trazer minha tela de novo aqui. Olha só. Espessura muscular. Foi encontradas diferenças no programa antes e após. Os grupos hipertrofiaram, mas não houve diferença entre os grupos, nem houve interação entre os grupos. O que é interação? Um comportamento diferente. Um grupo aumentou mais aqui, outro aumentou mais lá. Então, mostra que houve um comportamento diferente. Não, não teve esse comportamento diferente. Ambos tiveram resultados semelhantes. E aí, deixa eu primeiro ver a tabela e depois eu te mostro aquele outro sublinhado que eu fiz que é bem interessante. Então, olha só, pré e pós do grupo que não variou, o grupo que variou pré e pós, aqui as diferenças. De forma geral, os grupos sempre tiveram hipertrofias semelhantes no transcorrer do músculo. Foi uniforme. Lembra que ambos os grupos hipertrofiaram de forma semelhante, mas foi uniforme. Apenas o grupo que variou em uma das posições na lateral da coxa viu que a região proximal teve mais hipertrofia do que a região medial e distal. Tá? Então, apenas uma posição houve um comportamento diferente. De forma geral, todos hipertrofiaram em função do tempo, mas em função do grupo e na interação não houve diferenças. Aqui nós temos um gráfico bem bacana, né, mostrando o comportamento e variação percentual. Tá? Então, olha só, as brancas aqui são os sujeitos que não variaram, o cinza, o grupo que variou, aqui sempre é o músculo e aqui as 3 porções. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ti. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quando a gente olha no lateral da coxa em termos de percentual, observem que não, aqui, ó, esse grupo que não variou, uma das posições não houve ganho significativo, aqui as 3 tiveram, aqui 2, aqui 3. Observem que o resultado foi semelhante, 5, 10% de incremento. Este grupo aqui teve um pouquinho mais aqui na região proximal, lembra que foi o único lugar que deu diferença. Quando a gente vai no anterior da coxa, os 3 grupos tiveram hipertrofia os 2 grupos tiveram hipertrofia nas 3 regiões, de forma semelhante, observe o comportamento semelhante. Quando a gente vai nos flexores de cotovelo, observe que os 3 grupos tiveram incrementos semelhantes, essa linha do meio que a gente tem que observar, né? Sendo que o grupo que não variou, esta posição proximal não foi significativa a hipertrofia, e na região dos extensores, a gente mostra, de novo, um comportamento semelhante, distal parece um pouco maior, mas não teve significância, mas teve hipertrofia. Tá? E aí, o que eu quero te dizer ainda, deixa eu rapidinho te mostrar aqui na minha tela,
E olha só, a espessura muscular, ela não variou ao longo do músculo, nem num grupo, nem no outro. Tá? Então, gente, de forma geral, deixa eu trazer a discussão, depois eu trago as minhas considerações. Então, assim, foi observado que o grupo que variou hipertrofiou significativamente em 12 regiões. O grupo que não variou hipertrofiou apenas em 10 regiões. Houve um pequeno ganho a mais no grupo que variou. Legal, bacana, mas um pequeno, né? 12 para 10, a gente está falando aí de uma diferença pequena. Outra coisa importante, que ao longo do músculo houve uma hipertrofia um tanto quanto uniforme. Dos 4 lugares avaliados, apenas um mostrou que a hipertrofia foi maior numa região do que outra, e foi no grupo que variou. Então, a gente tem uma dificuldade de poder estudar isso aqui, por quê? Geralmente a gente estuda estudos agudos, com ativação, e ativação não é a mesma coisa que hipertrofia. Isso é importante que a gente entenda. Tá? Então, possivelmente, o que daí o autor traz algumas especulações que tem a ver, que a gente já tem falado sobre isso, né? Assim, ó, por exemplo, sempre que você tem um músculo mais estirado, você gera uma carga mecânica maior nele. Então, por exemplo, na flexão de cotovelo, na rosca bíceps, na cadeira extensora, aquela que você, inclinado que você faz, você provoca um maior estiramento do bíceps e isso você garante uma maior carga mecânica e possivelmente com isso uma maior hipertrofia, né? Amplitudes de movimentos diferentes. No Hack Machine, ele acredita que a amplitude foi maior e, por isso, são diferenças que existem, né? E o estudo traz algumas limitações, né? Apenas homens destreinados, apenas 9 semanas de treinamento, a espessura muscular mede uma medida linear, e a gente sabe que o nosso músculo não cresce só linearmente, ele cresce para os lados, cresce para tudo que é lugar. Então, nós precisamos, e aí acho que é a parte mais importante, tá, gente? Nós precisamos de estudos que tenham um padrão de qualidade de hipertrofia melhor para entender melhor as coisas. Um dos poucos estudos bacana que tem é o estudo do Cubo, que fala sobre agachamento parcial e completo. Ele faz uma avaliação de ressonância magnética muito bacana, que dá a ideia de volume de músculo, e não apenas de medida linear. Mas, de forma geral, e aí foi o que eu falei para vocês, quem sabe se direcionando para um encerramento do assunto, por um tempo pelo menos, variar exercício é bom, é importante. Os autores também trazem sobre a questão da motivação. As pessoas querem variar, ou elas gostam de variar, varie os exercícios, troque exercícios, não tem problema. Cuide para ver se o exercício ativa as mesmas porções musculares, né? Por exemplo, vou fazer um agachamento, pô, legal, agachamento. Agora vou variar para uma cadeira extensora. Opa, peraí. Agachamento você tem glúteos, você tem uma ativação lá de posteriores e panturrilha, mas principalmente glúteo e quadríceps. Você vai para a cadeira extensora, você tem só o quadríceps. Então, quando você varia, muito cuidado para você garantir que você tem os mesmos grupos musculares. Bem, tendo os mesmos músculos, variar é importante, porque você vai ter mudanças na execução desse exercício. Eles não são iguais. E isso pode gerar um efeito benéfico. Agora, presta atenção. O grupo que não variou também hipertrofiou. Se aquele teu sujeito gosta de treinar os mesmos exercícios sempre, deixa ele treinar. Ele vai hipertrofiar de uma forma muito semelhante. Muito semelhante. Para mim, a opção sempre vai ser variar é uma boa opção. Agora, o que eu acho um pouco exagerado é essa quantidade toda hora estar variando. A literatura não mostra que existe um efeito benéfico em relação a isso. Então, jogue com essa informação, jogue numa palavra bem positiva, não na pejorativa, trabalhe com essa informação para você trazer o seu cliente, aderir o seu cliente ao treinamento, fazer com que ele curta o treinamento, mas não que fique aquele negócio que você que fica escravo da variação do exercício. Porque tem muita gente que sofre com isso, porque tem que estar trocando toda hora. Não é bem assim. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado. Vem comigo, compartilhe. Todo domingo tem um papo reto, e papo reto que vem vai vir bom. Quinta-feira sempre tem um artiguinho, e durante a semana tu me acompanha por aí. Valeu, um abraço.